vai para o Nordeste, eles nunca ouviram, tem uma palavra lá no dicionário deles que não tem, pressa. Ninguém tem pressa, né? Tudo acontece. Hã? Tudo eles fazem, mas não tem pressa. Essa coisa do ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tinha um professor que dizia assim, ele era russo, e o Dr. Titov dizia assim, que o homem inventou a máquina para correr atrás dela. Que a máquina não adiantou nada, só que as coisas que a gente levava, por exemplo, levava um mês de navio para chegar no Rio, passava um mês no Rio tratando dos seus negócios, depois tinha um mês para voltar e a gente vinha pensando o que ia fazer na volta e tal. Agora, a gente pega o avião às 7 horas, às 8h30 está no Rio, trabalha o dia inteiro e de noite já está em casa de novo. Quer dizer, tudo que levava 3 meses para acontecer na cabeça da gente tem que acontecer em um dia. Quer dizer, não teve vantagem nenhuma, né? Só nos atropelou a vida. Mas é uma convenção, porque poderia ser diferente. Então, esse mundo absurdo que o Lewis Carroll apresenta, quer dizer, esse mundo da Alice, que é o mundo do absurdo, no fundo é também uma visão crítica daquela sociedade que é válida até hoje. A gente pode ler de maneira diferente, mas encontrar, né, se identificar com essas questões. E, de outro lado, é esse rito de passagem da infância, adolescência e a idade adulta, né, em que Alice experiencia esse mundo absolutamente incompreensível, e daí absurdo, mas, na volta, ela não é mais a menina que ela era quando a história começa. Ela acorda como se fosse um sonho, mas a Alice agora é outra menina, mais madura e mais experiente. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu falei demais. Não, de forma nenhuma. Muito interessante o que a senhora nos traz. Vamos passar, então, para a doutora Tula. Obrigada. Bom, eu quero começar agradecendo o convite do Rudyard, né, que me convidou para participar desse café, e agora a Rose, que está aqui coordenando, né, agradecer a Vera, é um prazer conhecê-la, estar com ela aqui, e a vocês que vieram nos assistir, né. Eu queria dizer assim que, para mim, esse convite foi um desafio, porque pela primeira vez eu me debrucei com mais atenção sobre essa história, né, que é tão importante. Ela é um clássico da literatura inglesa, é uma famosa na literatura universal, né, e encanta todos os tipos, de todas as idades, e encanta justamente porque eu acho que, como os mitos, essa história, ela expressa fantasias inconscientes coletivas. Então, acho que esse é o motivo de ser, né, tão importante e encantar todas as idades e estar sempre tão viva entre nós, né. Bom, eu li o livro, né, eu vi o filme, e realmente assim, muitas ideias me ocorreram, muitas. É um livro muito rico, tem muito simbolismo, muito, né, e eu vou apresentar para vocês assim, apenas algumas dessas ideias. Tive que fazer uma seleção, porque a gente, né, fica inundada assim, de estímulos, né. E essa assim, o que eu vou falar para vocês é a minha leitura, né? Foi como essa história entrou dentro de mim, os meus sentimentos, né, que se entrecruzaram com a minha formação psicanalítica e com uma história de vida pessoal, né? Então, assim, o meu primeiro sentimento quando eu li essa história foi assim, que lamentavelmente nós estamos cada vez habitamos menos o país das maravilhas. Esse foi meu primeiro sentimento, que lamentavelmente cada vez nós habitamos menos o país das maravilhas. E daí eu me dei conta como com frequência nós observamos, percebemos, né, que a infância está cada vez diminuindo mais, não só nas crianças, em todos nós, né, e que justamente por isso é que atualmente nós encontramos tanta imaturidade na vida adulta, justamente porque tem pouca infância, né. Então, a minha ideia é me concentrar nesse estímulo que para mim foi importante, e dentro disso, assim, eu vou abordar duas questões que eu considero fundamentais para, né, assim, ter uma saúde mental plena, e também na construção da identidade,
que é o devaneio, ou capacidade imaginativa, ou sonhar acordado, né? E o brincar, né? Então, eu vou me concentrar nisso, eu vou colocar algumas questões do simbolismo que a Vera também falou, né? Algumas coisas eu vou repetir, né? Mas eu vou me centrar em torno disso, né? E penso assim que se eu conseguir passar um pouco para vocês da importância dessas duas funções na nossa vida emocional, vai ser bem legal, né? Porque eu creio que isso está bem presente na história do Lewis Carroll. Então, para contextualizar um pouco as minhas ideias, eu vou falar um pouquinho sobre a história, como a Vera contou. Então, tanto no livro como no filme, né, a Alice aborrecida com o tédio, ela está entediada ali com a irmã, ela vai atrás do coelho, que passa apressado e cai no buraco e num longo devaneio, né? Então, assim, já desde no início, o Carroll demonstra para nós a sua grande intuição do inconsciente, que é o nosso mundo interno, né? Onde tudo é possível e lógico, né? Como a Vera falou, onde passado, presente e futuro se confundem, onde se é grande e pequeno ao mesmo tempo, onde não encontramos soluções, mas, pelo contrário, encontramos paradoxos, encontramos enigmas, encontramos muitas respostas, perguntas sem respostas. E a Alice, uma garota curiosa, o que é uma qualidade, que bom que todos fôssemos tão curiosos quanto ela, né? Ela vai atrás daquele coelho esquisito, apressado, que é um coelho preocupado, como a Vera falou, angustiado, cheio de medos, e entra na toca sem pensar como é que ela vai sair dali. Então, assim, o entrar na toca e mergulhar nesse buraco pode ser visto como uma metáfora, como a Vera também destacou, dessa mudança abrupta, dessa queda abrupta, saída da infância na adolescência. Eu até acho, Vera, que é mais no início da adolescência, assim, que dá essa queda abrupta, assim, né? E então, assim, tem um desmoronamento da identidade, né? As mudanças corporais e emocionais são muito grandes, a libido e a agressividade desperta, assim, de uma forma bem tumultuada, e há muitas oscilações e instabilidade emocional. Mas eu penso assim, ó, que esse coelho angustiado, ele representa, como tu disseste, né, esse significado assim das regras, da norma, enfim. Mas eu pensei que ele também representava essa parte angustiada da Alice, colocada fora, né? Eu acho que a Alice, como todos os adolescentes dissociam muito, né? Eles colocam fora, né? Colocam no outro esses medos, essas ansiedades. Então, acho que a Alice colocou nesse coelho os medos, as ansiedades dela diante, né, quando ela é inundada, né, pelos estímulos dessa nova realidade desconhecida da vida dela que está surgindo, né? E ela persegue impulsivamente, ela é persistente na perseguição desse coelho, né? E eu acho que ela persegue porque ela precisa compreender um pouco de si, ela precisa saber de si, né? Então, assim, ela não se intimida, né? Ela não fica paralisada, que é uma outra característica que eu acho importante de falar, né? O medo colocado no coelho, que é dela também, ao invés, né, de gerar inibições, gera uma reação contrafóbica, isso é, ela vai em direção ao que é temido, né? E uma reação de conquista e de coragem, o que é comum também nos adolescentes, esse funcionamento assim de reagir contrafobicamente, né? E assim, para vocês terem uma ideia, frases dela que expressam isso que eu estou falando. Ela diz assim, ó, ninguém jamais conquistou alguma coisa com lágrimas. Ou ela diz que eu achei lindo, a única forma de alcançar o impossível é pensar que é possível, né? Eu achei isso muito bonito. Mas ela sofre muito, né? Ela tem medo de sumir como uma vela, de se fechar como num telescópio. Ela lembra que ela gostava de brincar, que ela era duas pessoas, né? E agora ela não podia mais fingir que ela era duas pessoas, porque ela não era nem uma pessoa inteira. Mas ela diz, né, que não resta quase nada de mim para formar uma pessoa respeitável. E ela que brincava que era duas pessoas, né? Então, nesse sofrimento, ela não cai sozinha no buraco. Ela cai de mãos dadas, isso me chamou a atenção, com a sua gata Dinah, que é a garantia dela, né? Ela cai de mãos dadas com a gata e perguntando para a gata, né? Pedindo para a gata dizer a verdade para ela. E referindo-se ao coelho, que é ela mesmo, ela diz assim, ó, como não vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou, né?
O que eu quero dizer assim, ó, que o não saber de si gera muita angústia. Vejam só assim, o que ela diz para a lagarta. Ela diz: a senhora me desculpe, mas no momento